sempre um privilégio, é sempre uma satisfação estar aqui, compartilhar com vocês aquilo que Deus nos ensina durante esse período que a gente recebe essa missão tão desafiadora, né, de falar da palavra dele. Mas é muito bom, porque quando a gente aprende da palavra do Senhor e pode compartilhar, a gente está fazendo uma das coisas que Jesus nos orienta a fazer, né? É aprender e ensinar, e discutir, e apresentar, e examinar a palavra dele. Então, isso a gente vai abrir a nossa Bíblia, lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A gente vem ouvindo já há algum tempo Deus falando conosco sobre o que Ele quer para a nossa vida. Como é que nós devemos proceder, quais são as prioridades que a gente deve estabelecer, quais são a forma com que Ele gosta de ser adorado. Deus nos orienta, nós que somos cristãos já há bastante tempo, já temos a ciência disso rotineiramente. A gente, aqui nessa igreja, tem o privilégio de poder ouvir da palavra de Deus diretamente da fonte, que é a palavra dele, que é a Bíblia. E dentre esse cenário, a gente acaba caindo numa determinada situação de rotina. O que é a rotina? Rotina é aquilo que a gente faz toda hora. Todo dia a gente faz a mesma coisa, a gente repete, a gente faz de novo. Tem rotina que é positiva, tem rotina que não é tão positiva, tem coisa que é boa, tem coisa que mas é uma coisa repetitiva. Ela vai se tornando muito corriqueira, trivial, e em determinado momento até enfadonha, a ponto da gente querer fazer uma coisa diferente. Vamos sair um pouco da rotina, vamos conhecer uma outra pessoa, vamos sair, vamos em outro lugar, vamos passear. A gente tende a querer quebrar a rotina também. E dentro desse cenário de rotina, dentro desse cenário que é uma coisa constante, dentro desse cenário de fazer uma coisa repetitiva, tem uma ação que a gente faz durante a nossa vida, que ela também é muito rotineira, mas que tem um impacto muito grande na nossa vida, que são as decisões. As decisões, ela têm uma série de características. Eu, pensando sobre essa questão, né, do início do ano, que é um momento em que a gente faz planos, a gente define metas, como foi falado aqui, né, que a gente faz uma série de estratégias para o ano, a gente tem um monte de ideia para fazer naquele negócio, durante esse período. E a gente acaba estabelecendo isso por meio de decisões. Mas essas decisões têm algumas características. Elas são pequenas ou grandes, elas são fáceis ou difíceis, individuais, coletivas. E as características das decisões, são 4 delas que eu achei interessante, que pensando sobre elas são incontáveis e frequentes. Elas são egoístas e exclusivistas. Elas não andam sozinhas, elas têm uma irmã gêmea. E elas têm efeitos e desdobramentos que a gente não conhece. São 4 características das decisões. São incontáveis e frequentes. Tantas que nos atinge todo dia, é muita decisão. Decisão pequenininha, decisão grande, decisão, que a gente acaba tendo dificuldade até de identificar aquelas que são efetivamente relevantes ou aquelas que são mais corriqueiras. E nesse volume tão grande de decisões, a gente acaba tomando algumas com base em informações que são duvidosas. Porque é muita decisão que eu preciso tomar, eu não tenho tempo de ficar pesquisando e nem pensando demais sobre a tomada de decisão. Em virtude disso, muitas vezes eu tomo decisões pelo volume e com base em informações que são equivocadas. Isso é um fato. Um outro fato é que as decisões elas são egoístas e exclusivistas. Por que isso? É senso comum e muito frequente a gente ouvir a seguinte frase: quando eu digo sim para uma coisa,
eu digo não para outra coisa. Isso é um fato. Não tem como eu fazer agir de outra forma. Quando eu tomo um caminho, eu me distancio de outro caminho. A gente até por iniciativa, até por pensando de alguma forma, a gente até tende colocar o pé em duas canoas, não é? Tentar se equilibrar em duas canoas. Mas isso mais cedo ou mais tarde acaba não dando certo. A gente vai ter que optar por uma das canoas. Então, ela tem essa característica. As decisões, elas são egoístas e exclusivistas. E essas decisões também, e essa característica, ela tende a ser positiva. Quando uma decisão, por ela ser egoísta e exclusivista, ela tende a ser positiva. Por quê? Se eu tomei uma decisão errada, e eu, lá na frente, tomar uma decisão certa, a coisa muda. Certamente, com certeza, eu vou ter que conviver com as consequências. Mas a decisão muda de cenário. Então, tem essa característica que é positiva também. Outra característica das decisões, por serem egoístas e exclusivistas, elas não podem ser ignoradas. As decisões não podem ser ignoradas. Se você não tomar uma decisão, alguém vai tomar por você, e o fato de você não tomar uma decisão, a decisão já foi tomada. Então, não existe a neutralidade quando se trata de decisões. Ela é um fato. Ela vai ter o seu desdobramento. E quais são esses desdobramentos? Quem que é a irmã gêmea da decisão? Quem que é a irmã gêmea que vocês acham que é? A irmã gêmea da decisão é a consequência. Não existe nenhuma decisão que você possa tomar na sua vida que não tenha consequência. Pequena, grande, agradável ou não, bem-vinda ou não, haverá consequência. Todas elas. Isso, inclusive, é um dos motivos que nos leva a querer adiar a tomada de decisão, adiar aquilo que a gente precisa decidir, adiar aquilo que a gente ainda não tem certeza. Porque esse também é um grande motivo, é um grande dos desafios que a gente tem, de não ter certeza na tomada de decisão, não é isso? E o quarto item, ou seja, a quarta característica, é que os efeitos e as consequências elas não podem ser medidas. Ninguém sabe onde vai dar. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente pode estimar, a gente pode ter uma ideia, a gente pode, com base na experiência das outras pessoas, a gente pode chegar numa conclusão, mas a gente nunca sabe o resultado final de uma decisão que a gente tomou. Então, a gente não tem certeza, é uma coisa incerta. É uma coisa que não tem como a gente medir. Que pode gerar fatos positivos e negativos. Por isso, decisão é coisa muito séria. Decisão não é uma coisa que você pode levar de qualquer jeito. As decisões que a gente toma na nossa vida, elas são extremamente impactantes. Por exemplo, quem trabalha em indústria sabe que para se decidir alguma coisa na indústria, você precisa você usa uma série de ferramentas, reuniões, estratégias, 5x, Ishikawa, uma série de alternativas. A gente coloca muita gente dentro de sala para discutir um fato, etc., para se chegar a uma conclusão e se decidir alguma coisa. Por que isso? Porque o grande motivador daquele ambiente é o lucro. Então, se vai haver lucro financeiro, a gente precisa ter um cuidado muito especial. Da mesma forma, quando a gente fala de políticos, a gente tem uma equipe muito grande, da maioria dos políticos, para se chegar a uma decisão que seja mais favorável politicamente, se vai gerar mais ou menos votos no futuro.
Então, há uma estratégia política, há marketing político, esse termo marqueteiro político é uma coisa que é frequente. Há uma série de estratégias para que as decisões que aquele político possa tomar, elas sejam benéficas no sentido de voto. E muita gente erra ainda. E nós, cristãos? Quais são os critérios e qual é o exercício que a gente faz para que a gente tome decisões que são concernentes à nossa condição de cristão? Uma das principais características das decisões é basicamente esse impacto que ele tem na nossa vida. Muita gente culpa uma situação difícil que você vive em função da vida, em função do universo, de alguma coisa nesse sentido. Mas pensando na vida propriamente dita, a gente pode fazer a analogia da nossa vida como um carro. Quando a gente nasce, a gente ganha um carro novo, carro zero, bem arrumadinho, 100%. A gente ganhou lá a nossa vida, um carro, e a gente entra nele. O carro não vai para a direita, não vai para a esquerda, não vai de nada se você não tomar as decisões. A nossa vida está pautada exatamente como um carro. Para que ela seja mantida, eu preciso manter o carro, eu preciso guiar de forma adequada, eu preciso fazer as manutenções que são devidas, eu preciso guardar de forma correta, eu preciso agir de tal maneira que aquela vida que eu ganhei, ela me leve aonde eu quero chegar. E se eu quero chegar na presença de Deus, quais são os caminhos que eu preciso tomar e quais são as decisões que eu preciso executar para que eu possa chegar lá? Porque é incoerente, e isso é um item importante que a gente precisa destacar. Uma das consequências das decisões de servir a Jesus Cristo é a coerência. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Determinadas decisões, determinadas priorizações, determinadas atitudes, elas são coerentes com a minha vida de cristão? Esse é um questionamento que a gente precisa fazer a todo instante. Por quê? Porque qual é a nossa base de decisão? São valores financeiros? São valores políticos? São valores sociais? Ou são valores espirituais? O que nos leva a tomar o caminho da direita ou da esquerda? A pisar na canoa A ou na canoa B? Qual é a análise, qual é o parâmetro que a gente utiliza para a gente optar por estar na igreja, não estar na igreja, para a gente fazer tal atividade, não fazer tal atividade? O que nos leva a tomar essas decisões? O que nos leva a ser ou não coerentes com aquilo que a gente optou por ser, ou seja, cristãos? Quais são esses meios que a gente utiliza no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, etc., que nos levam a estar em coerência com a minha condição de cristão? Porque a gente bem sabe que o serviço cristão, ele tem consequências. Não tem? A gente não sabe disso? Que o diga os apóstolos. Eles optaram por seguir a Cristo. Tiveram muitas consequências na vida deles. Isso também vale para nós. Isso também não é uma coisa que aconteceu no passado. As consequências de servir a Cristo, elas também são muito presentes na nossa vida. A principal consequência de optarmos por Cristo, tomando por base valores espirituais, qual é a principal consequência disso? Qual é? A salvação. Essa é a principal consequência. Mas tem consequências colaterais. Uma delas
como eu já disse, é a coerência. E a coerência diz que uma das premissas é o servir, eu estar presente, eu fazer parte, eu considerar que a outra pessoa não é menos relevante do que eu. A coerência é o grande desafio que nós precisamos nos nossos dias. Quando a gente vem e participa de um culto, aos domingos, e apresenta a Deus o nosso louvor, é como a gente aprendeu e vem aprendendo rotineiramente, é um momento, um evento. É um evento onde a gente vem aqui e apresenta a Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele nos ajudou a realizar durante toda a semana. Não pode ser o contrário. Não é coerente que toda a minha vida cristã ela se resuma a um culto no domingo. Não é coerente. Porque o culto no domingo ele é um evento de apresentação, um evento a gente vem aqui adorar a Deus e agradecer a Ele, e aprender dEle, mas é um evento. A minha vida cristã, a consequência é o servir. Esse é o desafio que nós temos hoje. E quais são os parâmetros que a gente estabelece para isso? O que nos deve direcionar para esse entendimento? São incontáveis e frequentes. E o que Jesus Cristo diz? Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. São egoístas e exclusivistas. A sua opção tem que ser a Jesus Cristo. Por quê? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Quando dizemos sim para uma coisa, dizemos não para outra. Não podemos manter os pés em duas canoas, como a gente já falou. As decisões não andam sozinhas, têm irmãs gêmeas. O prudente vê o mal e se esconde, mas o ingênuo segue em frente e enfrentam as consequências. Mas como é que a gente consegue ver o mal, nós cristãos? Como é que a gente consegue discernir o que é bom ou ruim? No ambiente onde a gente vive, onde tudo que não é legal tem sido rotulado como bom, e tudo que é bom tem sido rotulado como mal. Como é que a gente consegue discernir o que é mal? Qual o meio? Nós sabemos. O único meio é quando a gente consegue, rotineiramente, aprender da palavra do Senhor, estar ouvindo o que Ele tem para nos dizer, nos orientando, nos fortalecendo, aprendendo com as outras pessoas. E eu pergunto, é coerente a gente ter 250 pessoas no culto à noite e ter 25 na EBD? Não é coerente. Como é que eu vou ver o mal? Não consigo ver o mal. Continuando, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. A palavra de Deus, ela não precisa de defesa. Como eu já disse uma vez aí, uma vez eu ouvi de um camarada e guardou isso na minha cabeça. A palavra de Deus não precisa de ser defendida. A palavra de Deus é o leão. Ninguém defende o leão. A gente solta o leão e ele se defende por si só. É isso que a gente precisa ter em mente. Nós precisamos ter a coerência necessária para que nesse ano, de todos os planos que a gente estabeleceu, de emagrecer, de correr, de ter uma vida saudável, de ganhar dinheiro, de poupar dinheiro, e etc., 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 ela é secundária. A principal meta que a gente precisa ter é estar presente na obra do Senhor, é estar presente na casa dEle, mas não presente eventualmente, mas é presente na obra dEle, estar presente nas atividades que são concernentes ao reino dEle.
porque essa, presumidamente, é a consequência de nós optarmos pelo caminho que leva a Jesus Cristo. E isso é uma coisa que nós sabemos, não é uma novidade. Mais uma vez, a gente consegue discernir o mal? Sem aprender de Deus, sem conhecer a palavra, sem ler, sem participar, sem vivenciar e muito menos sem praticar, não conseguimos. Quarto, tem efeito e desdobramentos indeterminados. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? A gente só tem que confiar. Nós, como a música diz, a gente não age pelo que a gente sabe, a gente vai pelo que acredita, pela nossa fé. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas ao fim são caminhos de morte, em Provérbios 16, 25. Força e dignidade são os seus vestidos, e quando ao dia de amanhã, não tenha preocupações. Provérbios 31, 25. São orientações que Deus nos dá para que a gente tenha subsídio necessário para que as nossas decisões sejam coerentes com a nossa condição de cristão. Quando nós, no nosso dia a dia, pensarmos, vou fazer tal coisa, quais são os parâmetros que eu utilizo? Quais são as ferramentas que eu tenho à disposição para que eu possa ser assertivo naquilo que eu decidir? E, acima de tudo, estar preparados para as consequências. Quem não teve a oportunidade de participar dos estudos na quarta-feira, foi falado muito sobre isso, sobre esse fato, de que não existe nenhum pecado, nenhuma ação contrária à vontade de Deus que não tenha consequências. O que a gente precisa é estar estribados, fortalecidos na palavra para aguentar o tranco. É isso que a gente precisa ter. Do contrário, a gente não conseguirá. Concluindo, como vimos nessa sequência de versículos, a principal decisão que a gente precisa ter é a decisão por Jesus Cristo. É a decisão de estarmos na presença dEle. É a decisão de dedicarmos a nossa vida para cumprimento dos propósitos do Senhor. Para a glória minha? Não, para a glória de Deus. Por que isso? Porque essa é a forma com que Deus gosta de ser adorado. Ele estabeleceu na palavra dele, e todo o histórico que a gente tem, e todos os relatos, todas as informações, elas levam para essa ideia, de que Deus age por fidelidade à palavra dele. Nós temos a graça imerecida de estarmos debaixo da misericórdia do Senhor. Nós precisamos nos esforçar, irmãos, para permanecermos debaixo da misericórdia dele. Não é o contrário. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de ninguém. Nós é que precisamos agarrar a oportunidade. Quando tiver uma oportunidade, a gente precisa correr e agarrar para poder trabalhar na obra dele, para poder fazer alguma coisa. Apesar da minha insignificância, apesar da minha incompetência, apesar da minha dificuldade, eu preciso estar disponível para que eu possa ter o privilégio de fazer o mínimo para o Senhor. E nesse ano, precisamos ser coerentes. A gente precisa ter coerência na nossa vida. Nós não podemos dizer que somos cristãos se nós estamos longe daquilo que Deus tem para que a gente faça. Precisamos ser coerentes. Não tem como fugir dessa ideia. E é uma coisa que a gente vem sendo alertado rotineiramente. Não é, essa igreja, ela tem um propósito muito claro de pregar a palavra do Senhor para um grande número de pessoas, segundo a vontade dele. Ele tem demonstrado isso.
Por isso, nós todos aqui temos que estar disponíveis para que Ele possa agir por meio de nós. Não será nem um pouco limitante para o Senhor que não seja nós que façamos essa obra. Se não for nós, serão outras pessoas. O fato é que o privilégio é nosso. Nós temos que encarar essa realidade. O privilégio é nosso, não é o contrário. E ouvir, para a gente finalizar, e ouvir o que foi dito lá para que Deus disse para Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, e serei achado de vós. Essa frase é muito interessante. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. E buscar-me-eis, e serei achado de vós. Essa mensagem precisa ficar batendo na nossa cabeça. Quando me buscar de todo o vosso coração, quando vocês se disponibilizarem a estar na minha casa, quando nós, efetivamente, coerentemente, nos apresentarmos como cristãos que somos. Amém? Que Deus possa abençoar nessa noite, essa palavra, que falou muito no meu coração, e que espero que Deus tenha falado também a vocês, porque é fundamental que, dentre todos os planos que a gente faça, a prioridade seja estarmos alinhados com a vontade do Senhor. Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que fortaleça essa igreja, para que ela possa, durante esse ano, estar, Senhor Deus, coerente com a sua condição de igreja cristã, de igreja, Senhor Deus, que é pautada pela sua palavra, e acima de tudo, Senhor Deus, que busca fazer a sua vontade. Esteja em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, fortalecendo. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, agradecemos pelo pastor Alisson, pelo pastor Felipe, pastor Digão. Esteja em nome de Jesus Cristo com a família desses pastores, para que eles possam estar fortalecidos e seguros, Senhor Deus, e convictos de que a obra que eles estão fazendo, elas são para a honra e glória do Senhor e cumprimento do seu propósito. Fazemos isso, fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.